Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? A paz de Cristo para todos. Neste vídeo, vamos conversar sobre o provável lençol mortuário que cobriu Jesus após a sua morte no sepulcro, o famoso Santo Sudário. Vamos conhecer as 7 marcas ou 7 características que confirmam a possível autenticidade deste lençol mortuário. Cientistas encontram DNA no lençol que provavelmente teria envolvido Jesus Cristo após a sua morte. Nós temos alguns vídeos sobre o Santo Sudário aqui no canal. Não deixem de assistir. Links na descrição. Cientistas pesquisam o lençol conhecido como Santo Sudário há muito tempo. Muitas são as evidências de que realmente poderia ter sido o tal lendário pano. Recentemente encontraram DNA humano na relíquia e, por exemplo, para o presidente do Centro Sindonológico Internacional de Turim, na Itália, o matemático Bruno Barberis, a probabilidade do manto conter realmente as marcas do sofrimento do Filho de Deus são de 99,999999998%, ou seja, mais de 99% de chance de ser realmente o lençol mortuário que envolveu Jesus Cristo após a sua morte. Mas como se chegou a este valor? Existem, meus irmãos, 7 marcas que levam a crer que a figura masculina impressa no Santo Sudário é de Jesus Cristo. Mas antes, um dado importante. Em 1898, o fotógrafo Secondo Pia, que era também advogado, foi autorizado pelo Vaticano para fotografar o Santo Sudário. Teríamos, meus irmãos, a primeira foto deste manto sagrado. Pia estava revelando a chapa e não acreditou no que seus olhos viram. A figura antes indistinta estava nítida, cristalina. Na verdade, foi uma revelação às avessas. A imagem vista na chapa era positiva, ou seja, o pano original tinha as qualidades de um negativo. Quando o fotógrafo tirou a foto, portanto, tinha as qualidades de um positivo. Esta inversão das cores revelou detalhes de enorme precisão, jamais vistos. Vamos às 7 marcas que ajudam nesta conta de mais de 99% de chance deste provável lençol mortuário que envolveu Jesus Cristo após a sua morte ser realmente o lençol que envolveu Jesus. A primeira marca: o corpo de Jesus foi envolto em um pano por José de Arimateia logo após a sua morte. Esse não era um hábito naquele período. Em seguida, ele foi enterrado em uma cova cavada em uma rocha. A maioria dos corpos era abandonada perto de animais selvagens ou enterrados em covas comunitárias, mostrando que a crucificação era um ato realizado em massa. Vejam esta imagem. Ela mostra um dado histórico. Realmente Jesus foi envolto em um lençol mortuário. Segunda marca: a coroa de espinhos colocada na cabeça de Jesus não era comumente usada durante as punições. Não existem relatos de que alguém mais tenha sofrido a mesma pena. As marcas que a coroa deixou na testa de Cristo são visíveis no sudário. Terceira marca: o transporte da cruz nas costas deixou uma larga escoriação nas costas de Jesus. Cristo carregava a cruz em um ombro só, o direito. As marcas em seu corpo foram identificadas no sudário. Na maioria das crucificações, no entanto, o condenado não levava a cruz nas costas. Quarta marca: Jesus foi preso na cruz com pregos.
o que não era comum na época. Os condenados costumavam ser presos com o uso de cordas. No sudário, é possível ver as marcas das chagas nas mãos e nos pés do corpo que esteve ali enrolado. Quinta marca. A ferida nas costelas do lado direito foi feita com o intuito de causar grande hemorragia e acelerar a morte de Jesus. Se tivesse sido feita do lado esquerdo, o sangramento não seria tão grande. Além disso, a costela não estava fraturada. O local da ferida está marcado no manto. Sexta marca. Jesus foi sepultado provisoriamente no sepulcro da família de José de Arimateia, que era rico. Uma pessoa pobre como ele, Jesus Cristo, que era carpinteiro, seria enterrada no que hoje chamamos de cova rasa. Segundo as tradições judaicas, seu corpo deveria ter sido lavado e arrumado para então ser sepultado, mas a proximidade da Páscoa hebraica, período em que os judeus não podem fazer nada, impediu que esse ritual fosse realizado. Por isso, seu corpo coberto de sangue ficou envolto no manto. Sétima e última marca. Os exames feitos no Santo Sudário mostram que o corpo ali retratado ficou envolto no manto por um breve período, pelo menos 24 horas, e não mais do que 2 ou 3 dias. Isso, meus irmãos, condiz com os relatos bíblicos de que Jesus ressuscitou ao 3º dia. E aqui vocês podem ver esta representação iconográfica do Santo Sudário nos seus 2 lados. O sudário em positivo, o sudário também em negativo, mais uma imagem do pano mortuário e uma escultura produzida baseada exatamente nas marcas contidas no sudário. Agora vocês vão ver 3 fotos muito interessantes. Essas fotos confirmam a característica da tridimensionalidade obtida através de computação gráfica por causa de uma experiência realizada em 1976 por John Jackson, Bill Motter e Eric Jumper, através de um analisador de imagens VP8. Temos um homem espancado, flagelado, coroado com espinhos, crucificado e que morreu na cruz. Essas imagens foram obtidas diretamente do Santo Sudário. Primeira imagem, segunda imagem e aqui a terceira imagem. Em 1996, através destas imagens, observou-se a existência de uma moeda sobre as pálpebras de Jesus. Feitas em bronze, elas pesavam cerca de 1,8 grama e tinham escrito em relevo as letras L e S, referentes ao período de 29 a 30 depois de Cristo, que coincide com o domínio do imperador romano Tibério Caicapos. De acordo com os costumes romanos, as moedas eram colocadas sobre as pálpebras do cadáver para evitar que o morto abrisse os olhos. Relembrando, essas imagens foram obtidas diretamente do Santo Sudário, imagens tridimensionais que mostram estas moedas que coincidem com o período histórico retratado nos evangelhos. Agora a pergunta que não quer calar: é possível que o Santo Sudário seja uma fraude? Também existem 7 explicações para uma resposta negativa. Não, o sudário não é uma fraude. Primeira explicação: o sudário é um tecido de linho que envolveu o corpo de um homem espancado, flagelado, coroado com espinhos, crucificado com pregos e ferido com lança. Segundo ponto, as manchas de sangue no lençol não têm como serem reproduzidas de maneira artificial. O sangue é humano, do tipo AB, pertence a alguém do sexo masculino e o DNA é muito antigo, segundo a análise. Terceiro ponto,
O tecido tinha pólen do Oriente Médio, aloe e mirra, carbonato de cálcio, semelhante ao encontrado nas cavernas de Jerusalém, e linha de junção lateral, idêntica à que existe nos mantos feitos por judeus no século I depois de Cristo. Quarto ponto, a imagem impressa no tecido é superficial, tridimensional, térmica e quimicamente estável. Meus irmãos, ela não se formou por contato. A ciência já demonstrou e já comprovou todos estes pontos que estamos analisando. A imagem impressa no Santo Sudário não se formou por contato. Ela é térmica, tridimensional, superficial e quimicamente estável. Quinto ponto, a figura não foi feita por métodos artificiais, pois não há pigmentos ou desenhos no tecido. Sexto ponto, ainda não se conhece o mecanismo físico-químico que originou a gravura. Eu vou repetir. A ciência atesta que não existe ainda o mecanismo físico-químico, ou não se conhece o mecanismo físico-químico que originou a gravura estampada no Santo Sudário. Sétimo ponto, a costura em Z do material, a tecelagem diagonal, os traços de algodão e a ausência de traços de fibra animal são típicos da região da Síria-Palestina do século I depois de Cristo. Esses pontos confirmam que o Santo Sudário não é uma fraude, e as 7 características que apresentamos anteriormente mostram que este lençol pode ser o lençol mortuário que envolveu Jesus Cristo. E por fim, uma última questão. O Santo Sudário teria sido confeccionado na Idade Média? Como assim? O Sudário de Turim, o lençol que a tradição católica diz ser o lençol mortuário de Jesus Cristo, como já dito, foi considerado, meus irmãos, falso por um único teste, o teste do método do carbono 14, com a datação entre 1260 e 1390, e não no século I depois de Cristo, como deveria ser. O único teste que demonstrou a possibilidade deste lençol mortuário não ser do século I foi o teste do carbono 14. Em 1999, novas pesquisas foram feitas e a única comprovação que contestava a autenticidade do lençol, o método do carbono 14, foi descartado pelo próprio responsável pelo teste, o Dr. Harry Grove. Segundo ele, o lençol passou por milhares de testes e foi muito contaminado, falseando os resultados. No entanto, meus irmãos, esta matéria circulou por todo o planeta, mas o descarte feito pelo próprio cientista que fez o teste do método do carbono 14 não foi alardeado da mesma forma. No incêndio da noite de 3 para 4 de dezembro de 1532, na capela do castelo de Chambéry, na França, a fumaça trouxe carbono de outras substâncias presentes para o sudário, desqualificando o teste. O cientista Dmitry Kuznetsov reproduziu a hipótese em laboratório e confirmou. Como nós já vimos, várias conclusões comprovaram que o lençol era do século I depois de Cristo. Segundo Pia, em 1898, como já dito, tira a fotografia do lençol e o negativo revela 11 elementos comprovantes da Via Crucis de Jesus Cristo. Em 1978, uma análise do computador da NASA comprovou que o homem era musculoso, habituado ao trabalho manual, Jesus era carpinteiro e devia ter entre 30 e 35 anos, com ferimentos que correspondem aos mínimos detalhes à flagelação, morte
e sepultamento de Jesus, com as partes exclusivas. Suas pernas não foram quebradas, o corpo não foi lavado antes do sepultamento e a estocada da lança em seu peito, além das 72 perfurações da coroa de espinhos. No lençol foram encontrados pólens de plantas que só existem na região de Jerusalém e cuja data é anterior ao século VIII depois de Cristo. Esses pólens coincidem com os encontrados no sudário de Oviedo, lençol que teria sido colocado sobre o rosto de Jesus, recoberto pelo lençol. O Evangelho de João, no capítulo 20, do 6 ao 7, refere-se a mais de um pano funerário. E o mais surpreendente, meus irmãos, para se imprimir as marcas no lençol, era necessário que o próprio corpo emanasse em uma fração de segundo, o corpo coberto emanasse em uma fração de segundo um clarão equivalente ao de uma explosão nuclear. Temos também no Santo Sudário uma possível prova da ressurreição. Segundo as pesquisas, o corpo exibe sinais de morte e rigidez, mas nenhum indício de decomposição. Como já mencionamos, existe quem diga que foi uma pintura, uma espécie de fotografia feita na Idade Média, mas essas hipóteses foram descartadas cientificamente. O linho, inclusive, era fino e, se fosse pintado, apareceria do outro lado do pano, o que não ocorreu. Não há vestígios de pigmentos, tintas e vernizes. Só há marcas de sangue e manchas d'água. A imagem não tem contornos nítidos e deformações, como se o lençol fosse comprimido sobre um cadáver, no caso de pintura, ou até mesmo unção com óleos. O nariz, por exemplo, seria mais largo se fosse caso de pintura. A imagem, como já mencionado, tem forma tridimensional perfeita, o que é impossível em pintura ou fotografia. Digamos que tem forma quadridimensional perfeita, pois a parte do lençol que registra as costas seria a quarta dimensão, completamente harmonizada com as outras três dimensões. Para se pintar esta imagem, o que já foi descartado, era preciso que um pintor fosse médico, matemático, historiador, filósofo e padre, e ainda ter uma cobaia para ser crucificada e sofrer exatamente a via crucis de Jesus Cristo, para depois envolvê-la em um tecido para ter a forma para pintar. Mas, como já dito, não há vestígios de pigmentos. E aí, o que vocês acham do Santo Sudário? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.